Irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho nos fala sobre o cumprimento da lei, a lei que nele traz uma plenitude do sentido da realização. Nós não devemos pensar que a lei de Deus em Jesus foi abandonada, foi trocada. Pelo contrário, ela foi compreendida no seu sentido mais total, mais amplo. É isso que Jesus ensina hoje. Jesus não veio rejeitar a lei, pelo contrário, ele veio trazer à lei o seu sentido mais amplo, mais correto. Porque quando olhamos para os mandamentos de Deus, sem o entendimento que Jesus trouxe para eles, podemos estar olhando para um Deus que somente nos deu normas e regras. E Deus não é assim. Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa salvação. Mas se olharmos para Jesus como alguém que veio desfazer essas leis como se elas estivessem erradas, também estaríamos olhando para um Deus anárquico, um Deus que não cuida de nós, não nos protege, nos deixa à mercê do mal. E também não é assim. Deus está presente na ordem. Deus é totalmente ordenado e Ele nos ordena para o bem, para o amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que no Antigo Testamento as leis, os mandamentos de Deus eram 10. E no Novo, Jesus resumiu os 10 a 2. E isso não quer dizer que os 10 não servem mais. Isso quer dizer que os 10 estão contidos nos 2. Isso quer dizer que Jesus deu entendimento claro aos 10 através destes 2. Uma história que eu gosto de contar para fazer entender esses 10 mandamentos e esses 2 é a seguinte: se formos perceber, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos têm 7 nãos, enquanto que os 2 do novo mandamento do amor, os mandamentos do Novo Testamento, não tem nãos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é a diferença entre ambos? Aí é a história que eu tenho para contar aqui. Uma criança morando num apartamento no 11º andar, junto com seus pais. E aí lá nesse apartamento, a criança, ainda sem ter muita noção das coisas, quer pular da janela porque ela acredita que é o Superman e que vai voar. E seu pai, por umas 3 vezes, já chegou a pegar pelos pés o seu filho para que ele não pulasse da janela. Brigou com ele e disse: meu filho, você não pode pular da janela. Mas ele cisma que se ele pular da janela, ele vai voar. Então o que o pai faz? Ele coloca grades naquela janela.
E aí a gente pode imaginar, fazer a imagem dessas grades como esses nãos. Mas essas grades são proibições, são privações da liberdade do filho? Não. São proteções. Porque pular daquela janela é morte. Mas o filho ainda não tem condições de entender por ele mesmo que pular daquela janela é morte. E o pai então coloca as grades para proteger o seu filho. Os nãos dos mandamentos do Antigo Testamento são essas grades. Os mandamentos não eram e não são privações da nossa liberdade, mas sim a garantia da mesma. Jesus, quando chega no Novo Testamento dizendo para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é como se ele tirasse essas grades, mas ao tirar as grades, ele não está dizendo para nós, agora pode pular. Não. Ele está dizendo para nós, agora você tem condições de saber que se você pular, você vai morrer. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continua sendo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, nos mandamentos. Mesmo as grades não estando ali, continua sendo a mesma coisa. Se eu pular dessa janela, eu vou morrer. O pecado mortal continua sendo mortal, continua nos separando mortalmente de Deus. Por isso Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento da lei. Ele veio a gente fazer a gente entender a lei. A lei não veio nos fazer prisioneiros, como que de um apartamento cheio de grades, não. A lei veio nos garantir a vida e a liberdade, para a gente saber que a gente pode viver e que a gente não pode pular se onde a gente for pular, a gente vai morrer. Por isso, nosso não ao pecado é um sim à nossa vida. E os nãos que Deus colocou nos mandamentos são sims que Deus deu ao amor que Ele tem por cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.